Boa tarde. A PM prendeu 6 suspeitos de integrarem a gangue que promoveu um tiroteio no meio da rua do Estádio Independência, no bairro Horto, em BH, na noite dessa segunda. 4 são adolescentes envolvidos na guerra do tráfico com um poder de fogo assustador. Submetralhadora, pistola automática PT Glock e outras armas foram apreendidas pela PM durante a operação de combate ao tráfico no Horto na noite dessa terça. Uma denúncia levou os policiais ao local onde o bando estava escondido. 2 maiores e 4 adolescentes, entre eles 2 moças. 3 dos menores assumiram ter participado do tiroteio nessa segunda. As câmeras do Olho Vivo flagraram o momento em que os bandidos chegaram num táxi roubado e pararam na rua Ismene Antunes com Alexandre Tourinho, perto do Estádio Independência. 3 desceram e fizeram vários disparos, um deles usando a submetralhadora. O trio fugiu e o carro foi encontrado cerca de 1 hora depois na rua João Alfredo, também no Horto. Uma motorista foi baleada por bandidos que tentaram roubar o carro dela em um sinal de trânsito no bairro Camargos, em Belo Horizonte, na noite dessa terça. O tiro atingiu a cabeça da vítima, que morreu antes de chegar ao hospital. O apartamento do primeiro andar deste prédio, na zona leste de Belo Horizonte, está fechado. Núxia Carla Pereira morava sozinha e foi vítima de uma tentativa de assalto. Parentes e amigos estão chocados com tanta violência. Maravilhosa. Cuidava da saúde, da família. Eu já era formada, já tinha pós-graduação, eu cuidava dela, entendeu? Uma mulher, menina que batalhava. A Núcia era uma pessoa fantástica, tranquila, serena, né? Companheira. Até o momento é difícil de a gente falar pela forma que foi o acontecido, né? Núxia havia acabado de sair do trabalho quando o crime aconteceu. Segundo testemunhas, ela parou o Palio que dirigia neste ponto para entrar na rodovia. Foi quando percebeu a aproximação de vários rapazes e fechou o vidro do veículo. Foi o suficiente para que um dos bandidos atirasse contra a cabeça dela. A mulher de 50 anos chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. A cena de violência aqui foi vista por várias pessoas, inclusive por quem passava de ônibus pela BR. Um estava de costa e o outro estava meio de lado, assim, sabe? Aí eu achei que era gente normal esperando o ônibus, porque ali tem um ponto de ônibus. Aí na hora que eles desceram, que eu desci do ônibus, que ele já foi pro lado da menina, eu só vi na hora do tiro, aí foi eles correram, saíram correndo aqui pra cima e ninguém viu mais nada. Ela nem reagiu, ele nem abordou, ele simplesmente aproximou, quando ela subiu o vidro, ele atirou. E a amiga viu isso? E a amiga viu isso tudo, está de choque, né? Então. E a amiga foi para a empresa para pedir o socorro, a ajuda. Na empresa onde a mulher assassinada trabalhava, o clima entre os colegas é de tristeza e de indignação. É um choque muito grande, porque foi um ato de covardia, né? Um ato de covardia, a pessoa não pediu nenhum tipo de bens, simplesmente chegou e tirou a vida da menina, né? Aí cabe às autoridades, né, entrar firme, né, e dar uma resposta para a sociedade. Sempre tem assalto aí, sempre tem. Então é muito perigoso, está muito perigoso essa parte aqui. Um jovem foi preso depois de roubar uma caminhonete de uma concessionária na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte. Luan Henrique de Castro Alves, de 19 anos, foi preso, segundo a polícia, enquanto tentava fugir. A caminhonete roubada é semelhante a esta. O rapaz e um comparsa abordaram os funcionários do setor de peças da agência de carros, que estavam se preparando para carregar o veículo. O que estava armado posicionou a arma para o colega meu de serviço, né, pediu para a gente poder ficar quieto, que era um assalto, porque eles queriam levar o carro. Mostraram a arma mesmo? Mostraram a arma, um revólver 38 preto. Ele contou ainda que foi atrás dos bandidos. Pegamos uma outra caminhonete que é igual à mesma que eles roubaram e saímos andando pela região. E coincidiu a gente conseguir visualizá-los em cima do viaduto de retorno da Cristiano Machado. Então vocês foram atrás deles? Fomos. E encontramos com a viatura, com o Tenente Araújo, com a equipe dele. E a gente passou a informação da onde a gente tinha visto o nosso carro. E o trabalho da polícia foi bem feito. Um assaltante conseguiu escapar. Luan foi preso no bairro 1º de Maio, depois de ser perseguido pela PM. Devido ao trânsito, que estava impossibilitado de deslocamento naquele momento, eles evadiram o sentido da via 240, no bairro São Gabriel. Depararam com um militar na proximidade da Saramenha,
da Avenida Saramém e retornaram tentando pegar de novo o Cristiano Machado. Como o trânsito continuava ruim, ele deslocou para a rotatória de São Gabriel, onde foi abordado. Em algum ponto ele deve ter se separado do seu comparsa. Somente um indivíduo estava conduzindo a caminhonete no momento da abordagem. Um posto foi flagrado vendendo gasolina com mistura de álcool de quase 50%. E olha, deve ter muito disso por aí, depois do aumento e com a falta de fiscalização frequente na venda de combustíveis. Essa fraude foi descoberta pela Polícia Federal em operação no sul do estado. 32 postos foram fiscalizados. A investigação começou em 2012. Durante a operação, os postos chegaram a ser fechados. Segundo a Polícia Federal, na maioria dos estabelecimentos fiscalizados, a gasolina estava sendo vendida com teor de álcool acima do permitido. Em alguns, a mistura chegou em até 46%, sendo que o máximo permitido é de 25%. Na última coleta, nós identificamos cerca de 90% dos postos com o padrão de álcool anidro superior aos limites permitidos pela ANP. Ao todo, 10 mandados de prisão temporária foram cumpridos, 7 mandados de condução coercitiva e 37 de busca e apreensão. 8 pessoas foram presas, todos foram levados para a delegacia da Polícia Federal de Varginha. Na primeira fraude, que é a da adulteração do sistema de encerrantes, a lesão é contra o Estado, contra o fisco. Na segunda linha investigativa, que é a adição de etanol em quantidade superior, lesado, contribuinte, consumidor, e em segundo plano, o Estado. Tomara que a Polícia Federal amplie essa operação aí para o estado todo. Tem protesto com bloqueio de estradas mineiras hoje. Movimentos populares, entre eles o do Sem Terra, fecharam a BR-251 em Montes Claros. O protesto começou no início da manhã. 6 movimentos fecharam os 2 sentidos da BR-251 na altura de Montes Claros. Pneus e madeiras foram queimados para impedir a passagem dos veículos. Eles pedem agilidade na reforma agrária e melhor qualidade da água. A manifestação é para chamar a atenção dos governos federal e estadual quanto aos pedidos. A Polícia Rodoviária Federal informou que o congestionamento chega a 12 quilômetros. No sul do estado também tem bloqueio de estrada. Trabalhadores sem terra fecharam a rodovia Fernão Dias nessa manhã. Um adolescente de 15 anos morreu enquanto fazia musculação em uma academia de Belo Horizonte. Ele teve uma parada cardiorrespiratória. O adolescente morreu enquanto fazia musculação nesta academia que fica no bairro Prado, em BH. As primeiras informações dão conta de que Luiz Gustavo Nogueira Xavier, de 15 anos, teve uma parada cardiorrespiratória. 2 médicos, que são alunos da academia, prestaram os primeiros socorros até a chegada do SAMU, que também tentou reanimar o garoto. Ele foi levado para o hospital Odilon Beres, mas já chegou morto. O adolescente estava na academia há aproximadamente um mês. Segundo a equipe que faz a avaliação física dos alunos, Luiz Gustavo passou por todos os procedimentos necessários antes de começar as atividades e não apresentou nenhum problema que o impedisse de malhar. No teste cardiorrespiratório dele, a pressão arterial em repouso estava dentro do normal, 11/8, a frequência cardíaca estava dentro do normal. Ele fez o teste de esforço, tudo dentro dos padrões normais, tá? A recuperação foi dentro do tempo hábil, né? Dentro do tempo normal, e ele não teve nenhuma intercorrência durante a avaliação. Olha, a apresentação de atestado médico não é obrigatória em academias, segundo o Conselho Federal de Educação Física, mas isso é uma orientação nacional sujeita à legislação de cada estado ou município. Em Belo Horizonte, há uma lei municipal sancionada em março de 2012, que prevê que a matrícula em academia só pode ser feita com a apresentação de atestado médico recente. A multa, em caso de descumprimento, é de R$2.000 e pode chegar à cassação do alvará de funcionamento da academia. A gente não sabe é quem fiscaliza isso. Uma idosa foi atropelada no terminal central de ônibus em Uberlândia e acabou perdendo uma das pernas. Eurípedes Gonçalves, de 76 anos, tentava pegar o ônibus que já havia arrancado quando se desequilibrou e caiu.
As rodas de trás do coletivo passaram por cima das duas pernas dela. Eurípedes está internada em estado grave na UTI do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. O acidente foi no último sábado. Em depoimento à polícia, o motorista disse que não viu a mulher. Ele ficou muito abalado, está afastado do trabalho. A empresa responsável pelo ônibus disse que vai prestar apoio à vítima. A diretora de uma escola estadual de BH, que foi agredida por um aluno, voltou a trabalhar. Já o adolescente que deu um golpe na cabeça dela com uma barra de ferro não frequenta as aulas desde a agressão há uma semana. Outros estudantes estão divididos quanto ao futuro dele. Na escola, muitos alunos ainda têm receio de comentar sobre a agressão, mesmo com a ausência do jovem que bateu na diretora. Segundo os estudantes, desde que o episódio aconteceu, o adolescente não foi mais visto na instituição. Tem muita gente falando que não quer que ele saia, mas tem muita gente também que quer que ele saia. Foi errada a parte dele, mas eu não quero que ele saia da escola, não. Na semana passada, um adolescente de 16 anos foi detido após agredir a diretora. Ela estava ao telefone na secretaria quando o jovem invadiu o local e bateu com um tripé de ferro na cabeça dela. Um homem impediu que a violência continuasse. Segundo os próprios colegas, não foi a primeira vez que o jovem se envolveu em uma confusão. Ele já agrediu a professora, já agrediu outras pessoas. Enquanto alguns estudantes querem que o agressor fique na escola, outros pensam que a expulsão é o melhor caminho. Prejudicado vai ser a gente, não vai dar nada para eles. Desde que o caso aconteceu, a preocupação dos pais com a segurança dobrou. A gente preocupa com os filhos da gente, todo dia eu trago ele, Os funcionários da escola disseram que a diretora não estava, mas garantiram que ela já retomou as atividades. Ainda não há uma decisão do que vai acontecer com o aluno agressor. Isso será decidido em uma reunião com os pais do jovem, mas ainda não há data para ser realizada. Pacientes sofrem com a espera por atendimento em um hospital de Ribeirão das Neves. Até quando está vazia, a demora é grande. Não perdoa nem crianças ou idosos. Uma dona de casa está esperando há 3 anos por uma cirurgia. Logo na entrada, o choro das crianças mostra o sofrimento de quem precisa do Hospital São Judas Tadeu em Ribeirão das Neves. Todo dia isso aqui é pior, que hoje ainda está vazio. Tá vazio, tem uma mulher ali com o menino dela, foi, voltou e tá aqui, passa mal. A menina gritando lá o dia inteiro, ó. Já passou na triagem, agora esperar aqui, ó. Até de noite se entender, né? A recepção estava lotada de gente cansada do descaso. Eles me internaram, falaram que eu estava com sintomas de apendicite, me mandaram embora e cheguei em casa e continuei com os mesmos problemas. Cleide espera há 3 anos uma cirurgia para curar o mioma. Já faz 3 dias que a dona de casa tenta marcar uma consulta. Passa mal, senti dor, já há mais de 2 meses. E eles não fazem a minha cirurgia. Este vídeo feito por uma paciente mostra o corredor lotado, pessoas em cadeiras de rodas ou em macas. Não bastasse isso, um papel na recepção informa que o hospital está em obras. Será mesmo? Eu dormi aqui de segunda-feira para terça, aquela chuva que deu de madrugada às 4 horas da manhã. Eu acordei com a goteira caindo em mim. 2 pacientes, que é o meu pai e um outro que está no quarto, tiveram que arredar a cama, porque estava a goteira. E que reforma é essa que a prefeita está fazendo? Enquanto isso, até quem é idoso, como Dona Maria, de 78 anos, que merecia uma atenção especial, sofre com todo este descaso. Triste demais que se a gente pudesse pagar, você pagava rapidinho e atendia, né? Mas como você não tem condição de pagar, você fica nesse sofrimento aí. Até quem paga anda sofrendo. A Prefeitura de Neves informou que o Hospital São Judas Tadeu segue o protocolo que prioriza os casos de urgência e emergência e todos os outros que dão até 4 horas para atendimento. Esclarece também que a equipe de médicos está completa com ortopedistas e pediatras. Pelo visto, não é suficiente para a demanda. O hospital está passando mesmo por reformas e as goteiras foram por causa da chuva, que quebrou algumas telhas que estão sendo trocadas. A área interditada, segundo a direção do hospital, será liberada até sexta-feira. Um incêndio destruiu parte de um supermercado em Montes Claros nessa manhã. A loja do bairro Cidade Nova é uma das maiores da rede BH. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta de 5 da madrugada. O telhado ficou danificado, os vidros explodiram e até paredes racharam. 2 caminhões da corporação foram usados para apagar as chamas. A perícia foi acionada para poder determinar a causa do incêndio.
Um morador de Governador Valadares que teve a casa invadida matou um dos assaltantes e baleou o outro, uma adolescente. Um terceiro bandido foi preso pela polícia. Era madrugada quando os 3 assaltantes chegaram nesta casa da Rua Duarte Coelho, no bairro Morada do Vale. No imóvel estavam o dono da casa e um dos filhos. Eles quebraram a cerca elétrica ali e entraram. Aí fui lá no meu quarto, quando eu vi esses 3 de cima de mim, um revólver já em mim, deu dinheiro, rapaz, deu dinheiro, não sei o quê. Entre os suspeitos está uma menina de apenas 15 anos. A adolescente é ex-namorada de um dos moradores da casa. Para a polícia, ela é quem teria arquitetado o crime com os 2 amigos. Um dos assaltantes foi baleado 3 vezes e morreu no local. A adolescente também foi atingida e levada para o hospital. Este rapaz, comparsa deles, conseguiu fugir, mas foi preso minutos depois. Ele me chamou para ir lá salvar a casa. Escutei o tiro e saí correndo. O carro usado pelos assaltantes é deste homem. Para a PM, ele teria emprestado o veículo, mas quando ficou sabendo do que tinha acontecido, acabou dando queixa de furto e acabou preso. Essa pessoa ela acionou o Copom pela manhã, relatando que o carro havia sido furtado. Todavia, foi uma falsa comunicação de crime. Ela havia emprestado esse veículo para o autor para o cometimento de crime. O morador que atirou nos bandidos foi preso em flagrante e a arma usada no crime foi apreendida. No caso, seria legítima defesa, né? Assaltante armado invade sua casa. Foi apresentado hoje o suspeito de matar a namorada a tiros em Contagem no Dia das Mulheres. E sem se arrepender, ele confessou o crime em um depoimento estarrecedor. Marcos Soares do Nascimento, de 22 anos, vai responder por homicídio com pelo menos 2 qualificadoras. Motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Ele é acusado de matar a namorada, Rigleia Rodrigues Lima, de 18 anos, no último domingo. Ele achava que estava sendo traído. Se eu não sabia se ela tivesse me traído, eu não tinha feito isso. De acordo com a Polícia Civil, ao se entregar, ele acreditava que não ficaria preso, porque já tinha passado o período do flagrante. Ele tinha consciência de que ele não estava mais em flagrante delito. Ele tinha total consciência, tanto que durante o depoimento dele, ele era bem, estava rindo, ele estava sorrindo, ele não demonstrava qualquer tipo de arrependimento. Marcos Soares do Nascimento está preso preventivamente e vai permanecer à disposição da Justiça até o julgamento. Se condenado, deve pegar de 12 a 30 anos de prisão. Mas isso não parece ser problema para ele. Logo eu estou de volta, hein? Daqui uns 15 anos, não importa, prisão não é perpétua, não. O casal, que tinha 6 anos de relacionamento e um filho de 2, estava vivendo em casas separadas. As ameaças de Marcos, a namorada, eram recorrentes. 3 boletins de ocorrência já tinham sido feitos pela família da vítima. Rigleia foi assassinada na porta de casa, na presença do filho dos 2. Segundo a mãe da Rigleia, o garotinho saiu logo atrás dela, assim, e viu a mãe caída na poça de sangue e perguntou, foi o papai que matou a mamãe? Eu amei, velho. Só isso. E a mãe dele? A mãe dele que vai pro inferno. O caso de Marcos não vai se enquadrar na nova lei de feminicídio, que trata o assassinato de mulheres como crime hediondo. Ela foi publicada no dia 10, quando ela passa a valer. E o crime foi cometido no dia 8. Qualificado, o homicídio dele já é. Então, apesar de não ser alcançado pela qualificadora do femicídio, o crime que ele cometeu também é um crime hediondo. Que pena que a prisão não é perpétua no Brasil para um crime como esse, né? O prefeito Márcio Lacerda falou sobre o problema da escassez de água que levou o governo do estado a determinar racionamento a partir de maio na região metropolitana da capital. Esse problema da escassez de água é um problema de todos nós, é um problema não só de Belo Horizonte, mas da região metropolitana, de outras regiões do estado. Essa medida já era esperada, nós mesmo comentamos isso no final de janeiro, que assim que o IGAN desse essa autorização, o estado poderia tomar as medidas cautelares para que não falte água definitivamente mais à frente no ano 2015. O problema é que a economia que a população tem feito tem ido por água abaixo, literalmente com a demora da Copasa em estancar vazamentos pelas cidades. Vejam 2 flagrantes absurdos com reclamação de moradores da Grande BH.
O Marcelo Martins mandou estas imagens de um cano estourado na rua Itapetinga, esquina com Porto Ferreira, no bairro Piratininga, região de Venda Nova, em BH. Essa água está correndo aqui a noite toda. Queria pedir para a Copasa ser mais ágil quando acontecer isso. Olha a quantidade de água, a economia do povo do bairro Piratininga foi toda embora aqui nesta noite. Outro telespectador de Betim registrou que parece uma fonte nesta praça, mas é água jorrando de um cano estourado na rua Tailândia, esquina com rua Itambacuri, no bairro Capelinha. A imagem é desta manhã, mas segundo o morador, a água começou a vazar às 10 da noite de ontem. Chamaram a Copasa em nada. Bom, a Copasa nos informou há pouco que mandou aqui para os seus locais, o conserto já foi feito, mas não explicou o motivo dessa demora, disse que foi em tempo hábil, precisa agilizar isso, né? E uma árvore caiu no meio da Avenida Ivaí, na Praça São Vicente, bairro Dom Bosco, ao lado do anel rodoviário em BH. O Rogério Hudson nos mandou imagens dessa manhã. A pista no sentido bairro Glória ficou interditada. Essa árvore atingiu a fiação da rede elétrica, interrompendo o fornecimento de energia na região. Os bombeiros cortaram os galhos e o trânsito foi liberado parcialmente. Técnicos da CEMIG estão no local para fazer o conserto da rede e poder religar a luz no bairro. Você registrou um flagrante como esse? Pode mandar o seu vídeo para a gente pelo WhatsApp 8814-1360. Quarta-feira de tempo nublado, com pancadas de chuva no centro, noroeste, sul, oeste, triângulo e zona da mata. Nas outras regiões de Minas, o céu segue parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas. Máxima de 28 graus em Belo Horizonte. A temperatura chega aos 25 graus em Ouro Preto, 26 em Poços de Caldas, em Uberaba 28 graus e 31 em Campina Verde. Imagem ao vivo de Belo Horizonte, o tempo está nublado neste momento, como a gente vê aí do alto da Serra do Curral, parece até que tem um pouco de chuva em alguma das regiões, provavelmente norte. A temperatura neste momento é de 27 graus, a umidade relativa do ar está em 66%. Bandidos explodiram caixa eletrônico de uma agência bancária em Itaúna, no centro-oeste do estado. Essas imagens feitas por um morador pouco depois da explosão mostram muita fumaça e os estragos. Eu ouvi 2 disparos, eu estava lá no portão, lá no núcleo, entende? Os bandidos arrombaram a porta de vidro da Caixa Econômica Federal e colocaram dinamite em 2 terminais eletrônicos. A agência ficou destruída. Pensei que fosse uma laje que tivesse caído, que balançou até as paredes da minha casa. O banco fica na Praça Doutor Augusto Gonçalves, no centro, um dos locais mais movimentados de Itaúna. Ao lado está a prefeitura, que com a força da explosão teve o vidro da porta quebrado. Na mesma praça fica também a delegacia da Polícia Civil. Uma testemunha viu a ação dos criminosos. Ele relatou que aproximadamente 5 indivíduos encapuzados em um veículo de cor prata, um automóvel de cor prata, possivelmente um ponto. 2 deles entraram na agência, explodiram os terminais e evadiram com dinheiro. A invasão foi registrada pelas câmeras de segurança da agência e de uma lotérica. As imagens serão analisadas pela Polícia Federal. De acordo com o supervisor do banco, que não quis gravar entrevista, algumas notas ficaram espalhadas pelo chão e os bandidos não tiveram tempo de fazer o recolhimento. Ainda segundo o supervisor, alguns moradores vieram para o local logo após a explosão e pegaram o dinheiro. Só sobraram 2 notas de R$100 e algumas que caíram no bueiro. A perícia vistoriou o local e recolheu as cédulas. Muitas pessoas acompanharam o trabalho da polícia. Wagner tem 66 anos e mora na cidade desde que nasceu. A gente fica inseguro, né? Como é que a gente, né? Hoje a gente não está podendo andar à noite, hora nenhuma, né? É assalto para todo lado, né? A gente tá difícil, complicado. A nova diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Minas tomou posse em Belo Horizonte em uma cerimônia na noite dessa terça.
Lindolfo Coelho Pauliello foi eleito presidente da Associação Comercial e Empresarial para os próximos 2 anos. Na cerimônia de posse, o jornalista, escritor, bacharel em Direito e empresário do setor de comunicação falou dos desafios para o mandato. Ele criticou a alta carga tributária e o custo Brasil, que contribuem para a baixa produtividade do país, e diz que busca ampliar o diálogo da Asseminas com o governo. A Associação Comercial é especialista nisso, dirimir controvérsias, assumir diálogos, proporcionar entendimento onde ele não existe. Com 114 anos, a entidade representa mais de 2.000 empresas dos setores de indústria, comércio, serviços e agropecuária da Grande BH. Participaram da solenidade empresários, políticos e autoridades. O prefeito da capital, Márcio Lacerda, falou dos desafios da Asseminas frente ao cenário político e econômico atual. No conjunto das forças políticas está faltando liderança, está faltando confiança, e uma entidade com diretoria nova como a Associação Comercial pode representar naturalmente um reforço nesse processo. Clássicos da banda mais famosa do mundo nas vozes de um coral de tradição em Minas. É a proposta do novo espetáculo do Madrigali, que interpreta as canções dos Beatles. O espetáculo Come Together, Beatles in Voices reuniu 18 músicas dos Garotos de Liverpool. E a apresentação mexeu com a memória de muita gente. Um coro é diferente, é bonito também. É muito lindo e o coral também é maravilhoso. Esta foi a segunda vez que o grupo representou os Beatles no palco. Já vimos de uma ideia de repertório anterior, onde nós explorávamos esse universo da música popular, trazendo para uma linguagem que é a linguagem de coro. E dentre algumas seleções que nós fizemos, houve uma unanimidade em vamos enfrentar uma nova etapa, vamos aos Beatles. E a cada nova escolha de repertório, um desafio diferente para quem precisa soltar a voz. Os Beatles têm muito mais uma característica universal do que popular. Então é muito interessante, muito legal, um trabalho maravilhoso de fazer. É um desafio, mas também é uma emoção, é algo muito gratificante. O Coro Madrigali se apresenta amanhã, quinta-feira, às 8h30 da noite, aqui no Teatro Alterosa, mesmo prédio da TV, Avenida Assis Chateaubriand, 499, na Floresta. Os ingressos custam R$15 a meia entrada e R$30 a inteira. Fique agora com TV Verdade, tem outras informações logo mais à noite, às 6h40, nos noticiários da Alterosa em todo o estado. Uma boa tarde para você.